Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à Conferência de Divulgação dos Resultados do terceiro trimestre de 2024 da Neo Energia. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a conferência em inglês, a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta conferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.neoenergia.com, onde se encontra disponível material completo da divulgação de resultados. É possível também fazer o download da apresentação no link enviado pelo chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A, na parte inferior de sua tela, para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na sua tela, e então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a conferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Neoenergia, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Neoenergia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. A apresentação será conduzida pelos senhores Eduardo Capelasteg, CEO da companhia, e Leonardo Gadelha, CFO da companhia. Passo agora a palavra ao senhor Eduardo Capelasteg. Muito obrigado, operadora. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer por estarem conectados hoje aqui nesta teleconferência para a apresentação de nossos resultados do terceiro trimestre e também dos novos meses acumulados do ano 2024. Sou Eduardo Capelastegi e estou muito orgulhoso do que iremos compartilhar aqui com vocês, pois tivemos mais um trimestre de resultados robustos. Estão aqui comigo Solange Ribeiro, directora vicepresidente de Regulación Institucional y Sustentabilidad, Leonardo Gadella, CFO, Giancarlo Bassón, director ejecutivo de Operaciones, Juliano Panzanato, director ejecutivo de Control Patrimonial y Planeamiento, Fulvio Masado, director ejecutivo de Redes, y Renato Gosa, nuestro director de RI. Como sempre, faré una breve presentación, pasando por los principales destaques del periodo, y enseguida Leonardo presentará con más detalle los resultados. Al final pasaremos a las preguntas y respuestas y, como de costumbre, empezaré con las principales conclusiones. Iniciando a presentación no slide número 3, temos os destaques do resultado do terceiro trimestre. A energía distribuída performou moito ben en nosas áreas de concesión, crecendo 6,2%, principalmente pelo maior mercado e tamén pela mellora nas perdas en nosas 5 distribuidoras. En relación a OPEX, a Neoenergia confirmou máis unha vez a eficiencia de seu modelo de operación primarizado, con un crecimiento dos gastos de 3%, abaixo da inflación e, ao mesmo tempo, mellorando nosos indicadores de cualidade en todas as nosas distribuidoras. O EBITDA caixa do grupo chegou a quase 2,5 billóns de reais, sendo que en nosas distribuidoras se atingiu o montante de 2,1 billóns de reais con crecimiento de 4%. Este crecimiento na distribución se explica principalmente pelo aumento no mercado e pela performance operacional eficiente, que máis do que compensa os impactos dos reajustes negativos de parcela B que tivimos en Neoenergia Coelba, Cosir e Pernambuco por conta do IGPM negativo nos reajustes do abril deste ano.
Ainda en distribución, no terceiro trimestre, concluímos con suceso a OPA de conversión de registro da Neoenergia Coserve, pasando a Neoenergia a ser dona de 100% das ações da distribuidora. A transación foi valorado en 1,3 veces RAB, o que, além de simplificar a estrutura societaria, mostra novamente noso estricto cuidado con a alocación de capital. Outra grande conquista neste trimestre foi a anticipación do contrato de reserva de capacidade de Termopernambuco. Como saben, a usina venceu un contrato no leilón de reserva de capacidade de decembro de 2021 que comenzaría apenas en junio de 26, mas conseguimos anticiparlo nas mesmas condições para o 1º de outubro de 2024. Na frente de crecimento, cabe destacar nosa capacidade de execución, reflectida nun CAPEX realizado de 2,6 bilhões de reais no trimestre, o que nos leva a unha expresiva base líquida de activos de distribución de 38,4 bilhões de reais. Adicionalmente, seguimos avanzando con as entregas dos proxectos de transmisión e neste trimestre tivemos a liberación de quase 80 millóns de reais de nova RAP relativa á entrega do lote de Estreito e de un trecho de lote de Vale Itajaí. Todos esos puntos confirman a robustez dos resultados entregues para a Neoenergia neste trimestre. Pasando para o slide 4, podemos ver a evolución de nosos proxectos de transmisión. En transmisión, comenzando pelos lotes de decembro de 2018, ya temos 93% do avance físico en Guanabara, que terá a liberación total de súa RAPE de 160 millóns de reais no primeiro trimestre de 2025. Ya estamos con un trecho concluído y con licencia de operación liberada, en cuanto o outro trecho está en implantación. Ya en Vale Itajaí, tamén del leilón 2018, con 80% de avance físico da obra, tivemos 34 millóns de reais de RAPE adicional liberada neste terceiro trimestre, totalizando ya 58 millóns de reais o 22% do total da RAPE do proxecto. Concluiremos o proxecto en 2025, cuando liberaremos outros 206 millóns de reais, llegando a unha RAPE total para o lote da orden de 264 millóns de reais. O lote de Morro do Chapeo, con avance físico de 96%, conta ya con 101 millóns de reais de RAPE liberada, que representa 47% do total do lote. Ainda liberaremos outros 57 millóns de RAP neste último trimestre de 2024, restando apenas unha liberación de 50 millóns que acontecerá no inicio de 2025. Desta forma, teremos ya todo o lote de Morro Chapeo en operación con unha RAPE, como falei, en torno aos 200 millóns de reais. Ya o lote de Estreito, que vencemos no leilón de decembro de 2021, foi entregue integralmente neste terceiro trimestre, liberando 43 millóns de RAP. Sobre os lotes gaños no leilón de junio de 2022, resta entregar o lote de Alto Parnaíba, que foi o maior dos dos lotes, cuyos licenciamentos están todos concluídos e todas as obras en curso e a bon ritmo. Este conjunto de entregas que cité nos leva a unha RAPE liberada de orden de 1 billón de reais. No cuarto trimestre, liberaremos máis 100 millóns de reais, fechando o ano con a relevante marca de 1,1 billóns de reais de RAPE liberada, nos aproximando cada vez máis do fin do ciclo de investimentos en transmisión que, como vocês saben, concluirá ao longo de 2025. Agora, pasaré a palabra para o noso CFO Leonardo, que fornecerá máis detalles do resultado do terceiro trimestre de 2024. Leo, por favor. Obrigado, Arthur. Bom dia a todos. Eu vou iniciar a análise do resultado no slide 6, onde vemos o resultado consolidado. A evolução da margem bruta caixa no trimestre, portanto, sem considerar o impacto do IFRS 15 e VNR, foi de menos 4%, contra o terceiro TRI de 23, alcançando 3 bilhões 598 milhões. Essa redução se explica basicamente pelo fim do contrato de Termop, em maio, que fez com que a planta permanecesse todo o trimestre sem contrato,
já que antecipamos o novo contrato a partir de outubro, agora esse mês. Continuamos apresentando uma forte disciplina de custos, com um crescimento de 3% no trimestre, portanto, abaixo da inflação. O EBITDA apresentou uma redução de 8% no trimestre e já o EBITDA da caixa, menos 5%, alcançando 2.485 milhões, reflexo da menor margem bruta. Assim como no trimestre anterior, o EBITDA de redes representou 87% do EBITDA consolidado e o de geração e clientes 13%. O lucro líquido da Neoenergia no trimestre foi de 841 milhões, ajustando esse lucro pelos eventos não recorrentes das operações, como swap de ativos com a Eletrobras e também as operações de transmissão, fechamos o trimestre com uma queda de 7% na comparação com o terceiro TRI de 23, explicada aqui pelo menor EBITDA, essencialmente pela não operação de Termopernambuco no trimestre, como eu falei. Slide seguinte, passando agora para o CAPEX. No trimestre, como o Eduardo já antecipou, realizamos um total de 2,6 bi, totalizando 6,7 nos 9 meses de 2024, tanto em linha com o nosso plano para o ano, que é da ordem de 9 bilhões. Como nos últimos trimestres, o CAPEX foi praticamente todo em rede, e os destaques foram 1,3 bi em distribuição, na expansão e melhoria da rede, e 1,2 bi no avanço das obras de transmissão. Entrando agora no slide 9, no negócio de redes, na performance operacional do segmento, vemos aqui a variação da energia injetada nas nossas 5 distribuidoras, e como já divulgado no mercado, continuaram apresentando um bom crescimento no trimestre, puxado principalmente pelas temperaturas mais altas, mesmo na comparação com o terceiro TRI de 23, que já tinha sido um bom trimestre. No consolidado, o crescimento foi de 4,1% na comparação com o terceiro TRI de 23 e 7% nos 9 meses, incluindo GD. O número total de consumidores atingiu 16,6 milhões, portanto, um incremento de 302 mil clientes nos últimos 12 meses. Passando para a performance de perdas, tivemos um trimestre com uma boa evolução no índice de perdas, já que todas as distribuidoras apresentaram uma redução de perdas na comparação com o trimestre anterior, e também seguimos com perdas bem controladas em todas as distribuidoras em relação ao limite regulatório. Entrando no slide número 11, observamos que no terceiro TRI de 24, a PCLD alcançou 125 milhões, portanto, também uma redução em relação aos trimestres anteriores. Nos gráficos abaixo, no slide, vemos que o percentual de PCLD sobre o faturamento apresenta uma boa trajetória em todas as discos em relação aos últimos trimestres. No próximo slide, passamos agora para os indicadores de qualidade, DEC/FEC, nas distribuidoras, que seguem com uma trajetória de queda, e todas elas perfeitamente enquadradas nos nossos patamares regulatórios. Entrando agora no resultado do negócio de redes no slide 13, observamos no terceiro TRI uma evolução de menos 1% na margem bruta caixa, explicada pelos reajustes negativos da parcela B, foram impactados pelo IGPM em algumas das distribuidoras, aquelas que sofreram reajuste em abril, pela desconsolidação dos ativos de transmissão após a venda para o GIC, ainda que compensada pelo melhor mercado. As despesas operacionais no trimestre apresentaram um crescimento de apenas 2%, portanto, uma performance muito boa. O EBITDA de rede cresceu 112% em razão de efeitos não recorrentes em transmissão no terceiro TRI de 23, e o EBITDA da caixa de redes alcançou 2.168 milhões, em linha com o terceiro TRI de 23, reflexo da menor margem, porém com despesas bem controladas, como mencionado. No quadro abaixo, vemos a abertura entre distribuição e transmissão, onde o EBITDA da caixa de distribuição cresceu 4% e o de transmissão apresentou uma redução de 39%. Esse EBITDA de transmissão pro forma, ou seja, sem a venda dos lotes para o GIC, teria crescido 37% e o EBITDA de redes 6% no trimestre. Entrando agora no segmento de geração e clientes, no slide 15, que consolida os segmentos de renováveis e liberalizado, alcançamos no trimestre um EBITDA de 386 milhões. No terceiro TRI de 23, o EBITDA
de Hidro foi impactado positivamente em 1,5 bi por conta da permuta de ativos com a Eletrobras. Portanto, excluindo esse one-off em 2023, a variação do segmento foi negativa em 27%. No lado direito, temos a abertura por linha de negócio. O EBITDA de hidráulica no terceiro TRI foi de 127 milhões, sendo essa variação explicada pelo on-off no ano passado, que eu mencionei. O EBITDA de eólica no terceiro TRI foi de 277 milhões, assim um crescimento de 13% em relação ao terceiro TRI de 23, sendo o crescimento explicado pela maior eolicidade. O EBITDA de solar no terceiro TRI foi de 8 milhões, uma redução de 3 milhões devido a maiores custos com compra de energia no trimestre, no complexo de Luzia. E já o EBITDA de Termop, que explica essa variação no consolidado, foi negativo em 36 milhões, refletindo o final do contrato da planta em maio, e assim fez com que a planta ficasse sem contrato todo o terceiro TRI e agora recontratada em outubro com antecipação do contrato do leilão de capacidade. Por fim, o negócio de clientes apresentou um EBITDA no trimestre de 11 milhões, um crescimento de 10% em relação ao TRI do ano passado. E aqui vale destacar que no ano sofremos com cerca de 5% do curtailment, algo que claramente nos incomoda, mas ainda bastante inferior ao que temos visto no mercado com os pares. Eu passo agora para o slide 17, para a gente falar da estrutura de capital da Neoenergia. E aqui, finalmente, podemos observar que encerramos o terceiro TRI de 24 com uma dívida líquida de 42,1 bi, portanto, cerca de 1 bilhão acima do trimestre anterior, que é justificada pelo ritmo acelerado de CAPEX. A nossa relação dívida líquida e EBITDA fechou em 3,4 vezes, tanto um pouco acima do trimestre anterior e em linha com o patamar esperado para esse ano. A estrutura da nossa dívida segue muito confortável, com prazo médio de 5,6 anos e bastante diversificada em termos de fontes e indicadores, além de spreads muito competitivos. O mercado de crédito ele segue bastante líquido e, por isso, praticamente concluímos o plano de captações para o ano, já tendo desembolsado mais de 10 bi em novas dívidas e agora já endereçando as necessidades para 2025. Dito isso, eu passo a palavra para a operadora para vir para o Q&A. Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A, na parte inferior da tela, para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na sua tela, e então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Guilherme Lima, analista sell-side do Santander. Guilherme, iremos habilitar o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Guilherme, pode prosseguir, por favor. Bom dia, pessoal. Obrigado pela pergunta. Tenho duas perguntas aqui. Primeiro, se vocês poderiam comentar sobre a abertura de consulta pública em relação ao processo de renovação das distribuidoras, como é que vocês enxergaram a nota técnica, né, que tem referente a essa consulta pública, principalmente em relação à questão de maior flexibilidade regulatória que está sendo proposta pela área técnica. Se vocês puderem comentar se vocês já fizeram uma análise de pontos positivos e negativos, o que vocês estão pensando aí em contribuição. E um outro tema seria em relação ao contrato de Termopernambuco, se vocês puderem explicar um pouquinho como é que é a estrutura desse contrato de compra de combustível. Eu sei que vocês assinaram um contrato com a Eneva, né? Eu queria entender como é que é a parte do transporte e o que vocês estão observando referente à construção do terminal, que vai subir o contrato de fato a partir de 2026, se teria algum risco desse terminal acabar atrasando e como é que vocês poderiam se proteger nesse cenário. Obrigado. Ok, Guilherme, muito obrigado pelas perguntas. Vamos lá, começando com a questão da renovação das concessões. Bom, na nossa opinião, o processo está avançando como previsto, né?
após muito trabalho, muitas discussões, o decreto se aprovou em junho e agora está acontecendo o passo seguinte, né? En el que ANEEL elabora la minuta y coloca ela en consulta pública. Entonces, en primer lugar, acho que es bien positivo porque muestra que el proceso está avanzando, está siguiendo los pasos en las etapas que en el propio decreto se definían y respetando bastante los plazos. En cuanto al conteúdo da nota técnica, obviamente a gente vai participar na consulta pública. En geral, nosa percepción é positiva. Estamos vendo que as principales directrices do decreto están contidas na nota técnica, sobre todo questões importantes para o sector como la remuneración anual dos investimentos, e claramente va a ser un elemento que va a incentivar ao aumento do investimento por parte de todas as concesionarias, que é algo que o sector eléctrico precisa para mellorar a qualidade e a expansión da rede. Entón, es un punto. Outro punto é a questão de áreas críticas, que tamén a nota técnica contempla. Son questões que van a ser regulamentadas, mas ya sabíamos que sería así, ¿no? Difícilmente ANEEL iba a regulamentar esas cuestiones en 2 meses. Entonces, lo importante es que está en nota técnica y eso es bueno. Tengo algunas cuestiones que aparecen en la nota técnica que no estaban en el decreto y que nos, obviamente no concordamos y así faremos nuestras contribuciones. Básicamente son 2 temas, en nuestra opinión. Uno es la de renunciar a los si hay que pagar las multas. En fin, a nuestra opinión es além de que es una cuestión que no estaba en el decreto, consideramos que es que limita el derecho a defensa. Eso es una cuestión que toda empresa tiene derecho, por tanto, en nuestra opinión, es incluso ilegal e inconstitucional. Por tanto, a gente va a colocar ese asunto en las contribuciones. Y el segundo punto es que también en la nota técnica fala de separación entre regulado y no regulado, que es algo que está siendo debatido en la tomada de subsidios número 14. Entonces, no entendemos por qué está en la nota técnica, ¿no? Consideramos que eso está siendo muy bien discutido y fundado, algo que el sector precisa obviamente esclarecer para el futuro, pero no vemos cómo eso precisa estar en la nota técnica, ¿no? Entonces, diría que esos 2 son las principales cuestiones que, de nuevo, no estaban en el decreto, aparecen aquí y vemos que no hay mucho sentido. Pero además, como falei, consideramos que la nota técnica está bastante alineada con el decreto y procura incentivar investimento, mejorar progresivamente la calidad de atendimiento a nuestros clientes, que son cuestiones con las que nos obviamente concordamos 100% y que estaban de nuevo en la esencia del decreto, ¿no? Las discusiones que tuvimos antes del decreto ser publicado. Pasando para la segunda pregunta, Guillermo, la cuestión de Termope, en fin, primero en celebrar la buena noticia, no solo para Neoenergía, ¿no? Eso que también para el propio sector, para el propio sector eléctrico, ¿no? Ya el sistema eléctrico, ya que Termopernambuco es una opción que da mucho importante para dar esa estabilidad en momentos de punta, ¿no? Por tanto, así que es una excelente noticia y bueno, desde el inicio de octubre, como ya falei, estamos ya cobrando, el contrato fue anticipado, de lá para acá ya fuimos despachados 4 veces, por tanto, que esos despachos muestran que realmente la decisión fue muy acertada por parte del Ministerio y del Operador Nacional del Sistema, porque el sistema ya presó 4 veces la usina, así que Termopernambuco cumpliendo su función. La cuestión de estructura de costos, como saben, este periodo de 20 y 22 meses, que va de octubre 24 a junio 26, asignamos un contrato de un GCA de fornecimiento de gas con Eneva, y a partir de junio 26 está el contrato con Shell, que fue por 15 años, que fue el que ya se asignó la atrás. Falando un pouco del contrato de Eneva, es el que vamos ter agora, el que estamos tendo agora, ese contrato ten un custo fixo de transporte e un custo variável
uso da molécula. De forma que cuando la usina está parada, pagamos un costo fixo, eso que está en torno a 70 millones de reais por ano, a eso que o Renato puede pasar después el número más preciso, más en torno a 70 millones fixo, y en el momento que llega, el momento que somos llamados a despasar, tenemos un margen por megawatt hora gerado en torno a 130, 150 reais. También va a depender mucho de cómo somos despasados, más en general, a cada megawatt hora gerado, pues tenemos un margen variable que pasa a formar parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, esa es un poco la estructura de costos con Eneva, fixo y variable. Respecto a Shell, las noticias que tenemos son positivas. En la terminal de Shell, aproximadamente 10-15% del gas es para Termopé y el resto es para otros clientes. Tenemos noticias de que Shell está avanzando bien la venta de ese gas para otros clientes. Por tanto, eso nos da mucha garantía de que la terminal va a entrar no prazo definido. Si no entra no prazo definido, bueno, pues no temos nosas coberturas, nosas garantías contractuales que esas tenden a $200 millones en caso de incumplimiento do contrato. Por tanto, nós como Neoenergia, como Termopernambuco, estamos bastante tranquilos. Insisto, eso que a terminal va a llegar a hora certa porque los sinais son positivos, mas no siendo así, pues oye, nuestro contrato nos protege de forma bastante efectiva. Ok, esas serían las respuestas, Guillermo. Tá ótimo, obrigado. Vamos à nossa próxima pergunta. É do Vitor Cunha, analista sell-side do Itaú BBA. Vitor, iremos habilitar o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Vitor, pode prosseguir, por favor. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Minha pergunta ainda é relacionada à Termop. Pelas nossas contas, aqui a gente chega no EBITDA fixo, né, na casa dos 300 milhões por ano, dado essa antecipação. E eu queria saber de vocês qual a expectativa de despacho para esse período de 22 meses de antecipação, né, agora de outubro até 2026, que era a data anterior a ser iniciado o contrato. E qual a geração de valor, tirando o EBITDA fixo, né, apenas olhando para o despacho adicional que vocês pretendem ter. E se pudesse comentar brevemente também, voltando no ponto da CP, acho que o áudio falhou um pouco. Tem dois pontos que incomodam a Neoenergia, um deles é em relação à renúncia, né, às disputas judiciais, e o outro eu não consegui pegar aqui. Se pudesse repetir, eu agradeceria. Obrigado. Ok, Víctor, obrigado pelas preguntas. Bueno, comenzando por Termope. Me voy a dar aquí algunos números, es que es importante para que todos tengamos la cabeza. Entonces, si a usina, si Termope estuviese, si no tuviésemos conseguido la anticipación, como a gente consiguió, no periodo octubre 24, junio 26, en esos prácticamente 22 meses, teníamos un EBITDA negativo de 274 millones. ¿Por qué negativo? Muy simple. Primero porque el punto de conexión. Yo no puedo desconectar la planta, porque en junio 26 precisaría la conexión. Y eso es un coste fixo alto. Por otro lado, también tengo el costo de OIM. La planta ainda parada tiene que ser feita en manutención. Entonces, eso nos llevaría a un EBITDA negativo, no por ano, acumulado 22 meses de 274 millones. Beleza, conseguimos anticipar. Entonces, anticipando con despacho cero, o EBITDA de esos 22 meses ficaría en 0 millones. O sea, paso de menos 274 a 0. Eso con despacho 0%. A partir de ahí, a cada 10% de despacho, o EBITDA aumenta 100 millones en 22 meses. Estoy hablando siempre de 22 meses, periodo de 22 meses. Entonces, a cada 10% el EBITDA aumenta 100 millones. ¿Cuál es nuestra previsión de despacho?
boa pergunta, porque non é fácil de estimar o que vai acontecer, mas temos dados de, como falei, de 4 días despasados nas últimas 2 semanas. Por tanto, traballamos con previsións entre 10 e 20%. Esa é a nosa previsión. Mas vai depender moito da situación hidrolóxica. Entón, se traballásemos, por exemplo, con 20%, estaríamos falando dunha EBITDA de 200 millóns. Entón, pasaríamos de menos 274, sin anticipar, a más 200 millóns con 20% de despacho. Entón, estamos llegando a un valor de unos 500 millóns el gap por la anticipación. Entón, bueno, espero, en fin, Víctor, con esos números te deixar un pouco máis claro os impactos e o valor que agrega ese proceso de anticipación e el propio despacho en sí. Con el tema de la nota técnica, falaba de 2 puntos, ¿no? El primero era el tema de la renuncia y el segundo asunto que se fue lo que cortó era en cuanto a la cuestión de existe una cláusula na nota técnica que fala que ANEEL terá la posibilidad de limitar a las distribuidoras de operar no mercado libre, de limitar, en fin, de operar en las áreas de concesión actuais. Entón, como falei, esa cuestión, en nosa opinión, non é un asunto que ten que estar na nota técnica. ¿Por qué? Porque está sendo discutido en la toma de subsidios número 14. Es un proceso que ANEEL está facendo e iso que é moito válido, ya que ten que definir cuál va a ser el modelo futuro del mercado libre no Brasil. Mas non entendemos que eso precise estar aquí. É unha posibilidad, tamén non está falando ni que sí ni que no, mas non vemos el encaixe moito ben en unha nota técnica que ten como objetivo definir as condicións de renovación. Entón, eso é un tema que debe ser regulado en paralelo, regulamentado en paralelo e que ya estamos incluso participando activamente trayendo modelos de otros países, ¿no? Aproveitando la experiencia de Iberdrola y presentando para ANEEL modelos de Reino Unido, de UK, de Europa, modelos cómo ese asunto está siendo regulamentado en diferentes países del mundo. Mas la nota técnica, insisto, no vemos que faça mucho sentido. Entonces serían esos 2 asuntos, la renuncia y este segundo asunto que te comenté. Perfeito, super claro. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra ao senhor Eduardo Capelastegui para as considerações finais da companhia. Mais unha vez, obrigado, operadora. Na slide 19, gostaría de, como sempre faço, deixar unha mensaxe final reforzando noso compromiso con todos os stakeholders da Neoenergía. Noso foco continúa sendo a correcta alocación de capital, a eficiencia e cualidade nas operacións e a entrega de resultados de forma sustentable. Unha das mellores maneiras de representar iso é o expresivo crecimento de noso EBITDA caixa, que desde o IPO de 2019 creció 97%, quasi duplicou, alcanzando, como ya falado, neste trimestre un EBITDA caixa de 2,5 billones de reais. Quero destacar tamén o suceso na conquista da anticipación do contrato de reserva de capacidade de Termopernambuco, un traballo que envolvió a dedicación de varias áreas da Neoenergía e que cría valor para todos os stakeholders. Seguimos investindo en nosas 5 distribuidoras, atendendo ao noso expresivo crecimiento orgánico e provendo un servicio de cualidade a nosos quasi 17 millóns de clientes, que representan máis de 40 millóns de brasileiros. Estamos moito empeñados na entrega dos lotes de transmisión e, máis unha vez, tivemos entregas importantes no trimestre. Isto nos aproxima do fin do ciclo de investimentos neste segmento de negocio que, como ya he falado, tamén acontecerá ao longo do ano que ven, ao longo de 2025. Por fin, como teño dito a vocês varias veces, non renunciamos á disciplina na alocación de capital con foco na rentabilidade, como demostrado nos recentes leilóns de transmisión, na exitosa parcería firmada con GIC, na rotación de activos realizada nos últimos 2 anos e tamén na última OPA que realizamos para adquirir el 100% das accións de Neoenergía Oser.
A nosos accionistas, aos que confían en nós, máis unha vez, quero destacar que temos o time certo engajado e comprometido para entregar os resultados desejados. E aquí quero finalizar, como de costume, agradecendo a todos os colaboradores da Neoenergía, que ten cumprido o seu papel, superando os desafíos, entregando resultados e creando moito valor para os stakeholders. Moito obrigado e teñan todos un bon día. A conferência de resultados referente ao terceiro trimestre de 2024 da Neoenergia está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham um bom dia.